Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo, vamos tratar da questão número 2. Eu vou abrir o livro Vigiai e Orai para a gente poder serenar os nossos corações, harmonizar as nossas mentes com uma mensagem evangélica. Vamos lá? Vou abrir de forma aleatória. Caiu na mensagem que consta na página 203, chamada Leviandade Afetiva. Não exerças domínio psicológico sobre ninguém, nem submetas quem quer que seja aos teus caprichos. A escravidão afetiva é um dos piores males que o homem pode causar ao seu semelhante. Quem verdadeiramente ama, trabalha pela independência da pessoa amada. A leviandade com o sentimento daqueles que se rendem às promessas não passa despercebida da lei. O que fizeres aos outros, na mesma proporção, haverá de ser feito a ti. O que hoje desdenhas, amanhã suplicarás. Trabalha pelo crescimento dos que Deus te confiou à guarda e te farás admirado por eles. Não os mantenha à mercê da tua vontade opressora, como quem sempre os deseja em condição subalterna. Uma mensagem, eu não lembro se eu já li no decorrer da minha vida. Este livro aqui faz muitos anos que eu tenho, mas ela vem falar ao nosso coração, né? Ela vem dar orientações precisas para que a gente possa respeitar afetivamente o companheiro, a companheira com o qual compartilhamos a vida, auxiliando o mesmo ou a mesma a crescer, a chegar-se mais perto de Deus, a se conhecer e sem exercer domínio sobre a pessoa, mas sim amar da forma que é, com liberdade. Vamos fazer uma prece inicial. Eu vou fechar os meus olhos. Se vocês quiserem acompanhar aí, fiquem à vontade. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, esteja conosco neste momento de estudo, neste momento de reflexão. Fica conosco a cada instante, que assim seja. Muito bem, hoje dando sequência, nosso 32º estudo, questão número 2, do capítulo 3 do livro que é o Espiritismo. Na questão número 2, fala o seguinte: o padre se dirige a Kardec. Se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, deve crer dever condenar, contestai-lhes o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro. Eu vou reler, tá? Se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê dever condenar, contestai-lhes o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro, Kardec responde da seguinte forma: de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas, lede a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião. Os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes. E os princípios da doutrina, sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade de ordem pública? Aqueles que a ela reconduziu para a fé, anatematizados e rejeitados pela igreja, pela razão que ela entende melhor ser incrédulo que crer em Deus e na alma através do Espiritismo? Não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, não os apontaram a repreensão dos seus concidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? Não se impôs a todos os fiéis fugirem deles, como de pestilentos, desviando os serviçais de entrarem ao seu serviço?
As mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Não se fez perder seus lugares no emprego, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade porque eram espíritas? Não foram despedidos de certos asilos até os cegos porque não quiseram abjurar sua crença? Dizei-me, senhor Abade, está aí uma discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria, o mal pelo mal? Não. A tudo opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores. Muito bem. Aqui a gente vai verificando já outros movimentos psicológicos, outras formas de constatação. E aí o padre vem, encontra o Kardec, né, continuando o diálogo anterior. Vamos só relembrar que anteriormente Kardec pôs as linhas que ele iria traçar esse diálogo. Ele expôs que outras pessoas de outros credos já tinham se dirigido e ele se dirigiu da mesma forma. Então ele colocou: o limite é esse, o espiritismo vem de contra a religião, ele vem auxiliar, não vamos nos impor, todas as fés são respeitáveis, mas vamos colocar esses limites. Então o padre dá sequência. E aí a gente vê um movimento psicológico já diferente do padre, quase até fora do limite que Kardec pediu e solicitou ali que fosse colocado naquele diálogo. A gente vê, no fundo, olhando mais profundamente na pergunta e na atitude do padre, uma certa insegurança. Ele estava defendendo a igreja, porque no ponto de vista dele, a igreja representa Jesus. Então, para ele, aquela defesa que ele estava indo fazer era uma defesa que ele estava indo fazer por Cristo. Mas aí fica uma pergunta que eu quero que vocês raciocinem sobre. Jesus Cristo precisa que nós o defendamos? Há necessidade? Tudo o que ele veio, fez, mostrou, e o sentimento que cada um de nós tem no meio das adversidades, de que Jesus está conosco até o fim dos tempos, será que a gente precisa defender tão ferozmente, talvez, Jesus com algumas colocações? Em absoluto, né? Jesus é amor, é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, independente da religião. Ele não tem necessidade que nós o defendamos. Se assim o quisermos, a gente fará. Porém, a gente precisa lembrar sempre que a nossa consciência é a nossa maior defesa, que as leis de Deus estão na nossa consciência e que Jesus está em todas as religiões, independente do nome, porque todas as religiões aquelas que fazem o bem, estão na lei de Deus, né? Então, seguindo, a gente vê este movimento, né? O padre, ele se sente em perigo, ele se sente, de certa forma, ali ameaçado. Então, ele chega até Kardec e pede. Se está surgindo uma nova doutrina, então eu posso contestar. Eu posso te pedir por quê, para quê. E aí Kardec responde: de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Ou seja, Kardec aceita a contestação dele, não recusa. Muito pelo contrário, ele é educado, ele se coloca de forma serena, de forma clara. Ele fala assim: não, a gente não vai repudiar a sua contestação, porque esse direito a gente também reclama para nós. E aí Kardec vai descrevendo na pergunta na resposta, quer dizer, que ele dá muitas outras questões, que são questões de contestação que levam o padre a raciocinar pela razão de que o espiritismo está fazendo isso. O espiritismo prejudicou alguém, deixou algum cego fora de um asilo, fez com que a esposa deixasse do esposo, ou ao contrário, sim ou não? Não, essa é a resposta. Então Kardec também faz essa contestação em forma de pergunta no meio da sua resposta, para que haja um raciocínio lógico, racional, encadeado de pensamentos,
para que o sacerdote perceba que não há por que contestar. O Espiritismo não veio atacar ninguém, e aí ele coloca que a consciência pública rendeu justiça de que eles não foram os agressores, ou seja, o Espiritismo não está discutindo com a igreja. Ele não está indo atrás, fazendo perguntas, discutindo, pedindo por quê, para quê, não. Né? Porque Kardec já deixou claro anteriormente, o Espiritismo vem de encontro à religião para auxiliá-la. Né? Então Kardec demonstra a fé que ele tem, que ele está ali realmente colocando para as pessoas algo de bom, auxiliando, oferecendo algo de bom, né? E aí a gente vê esse movimento entre ambos, né? Essa dança entre ambos. E aí eu até vou me deter aqui, olhar um pouquinho na questão, para que a gente pegue outros fatos que podem ter nos passado despercebido até o momento, tá? Kardec realmente contesta bastante. Ele coloca assim, que dentro da religião, do catolicismo, será que não há sermões públicos em que tem injúria e calúnia? E aí Kardec pede, olha quem tá falando mal, olha por que tá falando mal, olha de que forma, olha como, né? E aí a gente vai verificando esse movimento, né? Eu creio que naquele momento, talvez o padre tenha ficado um tanto quanto nervoso, talvez, né? Talvez tenha sido esse sentimento quando Kardec dá essa resposta. Porém, a gente também observa que Kardec estava centrado nele mesmo, ele estava tranquilo, ele sabia do que estava falando, para quem estava falando, por que estava falando, né? Então, a gente observa esse movimento, né? Mas, mesmo assim, a gente também observa essa acolhida de Kardec para o argumento do padre. A gente também observa que o padre está à vontade para ter esse diálogo com Kardec, fazendo esta pergunta. Como eu falei, Kardec acolhe, escuta, deixa ele fazer uma pergunta mais prolongada. E logo no início fala, de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós. Ou seja, tu tem o direito, o mesmo direito que eu também tenho, né? Então, ambos têm os mesmos direitos. Então, a gente vê esse equilíbrio ali na balança, né? A gente vê essa questão, a gente vê que o padre chega para fazer essa contestação, que Kardec acolhe, mas que Kardec apenas concateniza e organiza os pensamentos com perguntas e raciocínios lógicos, de que o espiritismo não está trazendo nenhuma maldade, não está impondo a ninguém, não está prejudicando a vida de ninguém, muito pelo contrário. E aí ele amarra ali, finaliza, né, amarrando a resposta dele de que eles não são os agressores, ou seja, o espiritismo não está agredindo ninguém, o espiritismo apenas está. E aí eu colocaria em termos pessoal aquilo que a gente já comentou em outras ocasiões e momentos aqui. O espiritismo não vai procurar ninguém, não vai se impor a ninguém. Se a pessoa quiser, se a pessoa estiver preparada e se dispor a conhecer algo mais, se assim ela o queira, o espiritismo estará à disposição. Se assim não queira, não tem problema, né? O que importa é que cada um esteja tranquilo, com o coração em paz, na religião que escolheu, na verdade que habita e que está no seu coração. E aí a gente vai vendo também a paciência da receptividade de Kardec, né? A gente vai vendo a riqueza das ideias com que ele coloca e a profundidade. Tanto é que para a gente compreender essa questão, necessário é mais do que uma leitura, né? Então, falando em mais do que uma leitura, eu vou me propor a ler mais uma vez, para que fique bem gravado para vocês, antes de nós encerrarmos o vídeo. Visto que o vídeo tá curtinho e a gente colocou as explicações que a gente queria trazer para vocês, tá bom? Então, eu vou ler novamente a pergunta apenas para fixar antes de encerrar, combinado? Pergunta número 2. O padre: se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, no entender da igreja, crê dever condenar, contestai-lhes
o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro? Kardec, de forma alguma contestamos o direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas Leite, a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes, e os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido, no alto do púlpito, seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Aquele que ela reconduziu para a fé, anatematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão que ela entende melhor ser incrédulo que crer em Deus e na alma através do Espiritismo? Não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, não os apontaram a repreensão dos seus concidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? Não se impôs a todos os fiéis fugirem deles como de pestilentos, desviando os serviçais de entrarem ao seu serviço? As mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do Espiritismo? Não se fez perder seus lugares nos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade porque eram espíritas? Não foram despedidos de certos asilos até os cegos porque não quiseram abjurar sua crença? Dizei-me, senhor Abade, está aí a discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria, o mal pelo mal? Não. A tudo opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores. Calma e moderação. É isso que o Espiritismo prega, vive, né? A paciência de receber sempre novos estímulos, novos conhecimentos. E aí, com essa paciência, às vezes a gente vai chegando mais perto de Deus, a gente vai entendendo, a gente vai expandindo o nosso conhecimento, a nossa consciência. E assim a gente vai seguindo um pouquinho mais a cada dia, enriquecido de Deus no nosso coração. Porque é isso que o Espiritismo prega. É opor ao mal com o bem, a injúria com o perdão, a calúnia com o silêncio, porque quando a gente tem, como o Espiritismo tem, obras, elas falam por si só, elas não precisam de muita teoria, as obras são os exemplos, é o que Jesus fez, ele por si só não escreveu nada, ele veio, conviveu, viveu e exemplificou. E quem é o nosso modelo e guia? Jesus. E hoje eu encerro o nosso estudo aqui, fechando os meus olhos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais este encontro, de mais este conhecimento, rogando aos céus que sempre esteja conosco, nos conduzindo sempre para o caminho do bem. Fica conosco, Mestre amado, neste instante e com todos que nos ouvem, com todos que nos assistem, derrame sobre cada um a sua bênção, a sua luz e a sua paz. Que assim seja. Gratidão a você que esteve até aqui. Continue conosco. Até o nosso próximo estudo.